Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz. Então, mais um dia o Senhor preparou para nós, esse dia maravilhoso. Ele já esteve lá e ele já preparou todas as coisas que eu e você precisa. Então, nós só devemos buscar a Ele orientação e pedir sabedoria para desfrutar desse dia, né? Nesse momento eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor e por isso vamos à palavra. Hebreus capítulo 11, verso 1, a palavra do Senhor diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, amados, eu gosto demais desse versículo. É um versículo que nós costumamos falar no meio cristão, né? E quero lembrar algo para você nesse dia. Talvez, né, você tenha parado já e pensado algumas vezes que Deus ele está calado, que Deus ele não tem respondido talvez algumas inquietações, algumas orações sua. Só que, amados, nós precisamos nos manter firme na fé. O capítulo 11 de Hebreus é um capítulo muito interessante porque ele é chamado de Galeria da Fé. Nós podemos ver exemplos de grandes homens que viveram grandes coisas no Senhor, mas eles precisaram crer, eles precisaram se manter firme na fé, né? Nós podemos olhar muitas situações nesse capítulo 11 e extrair dele grandes coisas para a nossa vida. Porque, amados, viver pela fé não é uma vontade, não é um desejo. Viver pela fé é uma decisão. Então nós decidimos viver pela fé, viver na fé. Então, uma vez que nós cremos para a nossa salvação, cremos também para as demais coisas e nós precisamos nos manter. Uma das coisas que eu tenho percebido de dificuldade dos cristãos não é confessar a fé, mas manter firme a sua confissão. Por quê? Muitas vezes você começa a crer em algo, você começa a declarar a palavra, mas como isso que você está crendo demora um pouco a acontecer, a tendência é, duas coisas geralmente podem acontecer, ou você passar a desacreditar, ou geralmente você querer fazer na sua própria força, no seu próprio braço, né? No seu próprio entendimento, com os seus próprios recursos. E o Senhor, ele já nos instrui, ele já traz orientações que uma vez que você decide crer, claro que tem uma ação correspondente ao que você está crendo, mas a dificuldade maior geralmente que nós encontramos é das pessoas se manter firme na confissão, se manter firmes, confiantes, esperando no Senhor, porque se o Senhor prometeu, ele vai cumprir. Eu quero lembrar você nesse dia que Deus, ele não mudou, meus amados, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, ele é o mesmo Deus de hoje e será eternamente. A palavra diz que o nosso Deus, ele é um Deus de eternidade a eternidade. Ele não muda, a sua palavra não muda. O que é que muda? Ele muda as estações, ele muda os tempos, mas a palavra dele e o modo dele agir, ele não muda. Ele é justo, ele é fiel. Deus é amor, ele é bondoso, maravilhoso. Mas, amados, nós, nas nossas limitações, muitas vezes nós começamos até que, crendo e confessando, nos mantendo ali por um tempo. Mas quando de repente a gente olha para as coisas e elas não aconteceram ainda, a tendência é querer desistir ou achar que Deus não está de acordo com aquilo, ou até mesmo começar a buscar soluções naturais para tentar resolver uma situação. Eu, nessa galeria da fé, vai falar sobre a vida de Abraão, e uma das coisas que aconteceu com Abraão, amados, foi isso. Ele, no momento que estava ali esperando, mas as coisas demorando a acontecer, ele tentou agir do seu jeito. Eu acredito que a maioria sabe o que foi que aconteceu, né?
e diante de uma situação e aquilo talvez gerou dúvida o que estaria acontecendo e tentaram achar um jeito no natural. Eu quero dizer para você nesse dia que não tente aquilo que o Senhor já prometeu na sua palavra, ou aquilo que você já decidiu crer e descansar, entregar ao Senhor. Não tente fazer do seu jeito, na força do seu braço. Espera nele, confia nele, porque ele vai fazer, ele vai realizar. Sabe, isso nós precisamos nos manter firmes, confiantes, até que as coisas aconteçam, até que elas se manifestem. Porque uma vez que nós esperamos e as coisas se manifestam pela fé no poder de Deus, nós vamos experimentar de descanso, nós vamos experimentar de paz, de tranquilidade. Mas uma vez que nós decidimos fazer da nossa força, do nosso jeito, vai haver cansaço, sabe? Não vai haver paz nem alegria naquilo em que nós estamos realizando. Então eu quero dizer para você nesse dia, essa é uma mensagem do Senhor para o seu coração, que você venha a confiar no Deus no qual você serve, no Deus que você decidiu a entregar a sua vida e crer nele, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou, meus queridos. Sabe, eu não sei o que você está esperando. A palavra que a carta aos Hebreus, aqui no capítulo 11, verso 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas também é a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, o que são fatos? Coisas que já aconteceram. E aqui todo o capítulo 11 de Hebreus vai descrever muitos fatos, muitas coisas que já aconteceram. Eu não sei o que você está esperando e que você talvez tenha achado tão difícil para Deus. Será que o que você está esperando é mais difícil do que abrir o mar vermelho? Eu vou citar só apenas um exemplo aqui. Você, na sua capacidade natural, na sua capacidade de pensar, de imaginar, você consegue entender como foi que isso aconteceu? Amados, isso para mim mostra gloriosamente o poder de Deus, o agir de Deus através da vida de Moisés. Ele precisou crer, amados, ele precisou tomar uma atitude baseado no que ele estava crendo e baseado naquilo que o Senhor instruiu para ele fazer. Então que nós venhamos também nesse dia, sabe, a confiar e buscar e esperar o momento certo do agir de Deus, porque vai ser fácil. Na capacidade humana, jamais Moisés teria condições de abrir o mar vermelho. Ei, eu quero dizer que isso é um fato que já aconteceu. Isso não está escrito na galeria da fé apenas para preencher um capítulo, apenas para estar ilustrando uma página de um livro. Não, isso foi algo que já aconteceu e que nós precisamos crer que o mesmo Deus que realizou ele continua operando, ele continua com o mesmo poder e ele pode fazer coisas poderosas, grandiosas. Claro, amados, que ali o contexto estava falando para um povo, mas, amados, existem muitas coisas também na galeria da fé que foi feito para pessoas individuais, algo propostos individuais para pessoas. E nós precisamos crer que esse Deus ele opera tanto para no coletivo como para a nossa vida particular, nossa vida individual, desde que esteja alinhado com a palavra, crendo naquilo que ele já confessou na sua palavra. Então que nesse dia você venha descansar e venha, eu quero trazer a sua memória hoje, lembrando que o nosso Deus, ele continua ainda fazendo milagres, ele continua ainda fazendo e realizando grandes coisas na vida de pessoas. Sabe, a minha posição é me manter firme, confiante de que Deus continua agindo e que essa também seja a sua posição, seja o seu agir, o seu pensar de que Deus continua agindo, Deus continua poderoso, ele não perdeu o seu poder, mas ele ainda continua querendo realizar grandes coisas na vida daqueles que creem na sua palavra, que creem no seu poder, que confiam nele. Ele não nos decepciona, ele sabe, mas ele vai sim cumprir, ele não vai nos envergonhar, porque Deus ele não faz isso. Uma vez que você declara a palavra, crer baseado na palavra, Deus vai entrar com provisão. Eu não sei o que você tem esperado, eu não sei o que você tem desejado, mas se o que você tem esperado, o que você tem desejado tem um propósito, está alinhado com a palavra dele, eu tenho certeza que vai se cumprir na sua vida. Então seja edificado com essa palavra, que o Senhor venha
trazer paz ao seu coração, alegria no seu espírito, para que você venha desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Seja edificado com a prática da palavra, medita na palavra do Senhor de dia e de noite, não cessa as orações, continua orando, conversando com o seu Deus, conversando com Ele, e o Senhor vai trazer instruções maravilhosas, poderosas para a sua vida. Então, creia, apenas creia. A Bíblia fala que com o coração se crê e com a boca se faz confissão. Então que você esteja tão cheio em seu coração que você venha falar aquilo que você está crendo. A palavra também diz que a boca fala do que está cheio o coração. E eu quero lembrar algo para você hoje. Do que você está enchendo o seu coração? A própria palavra também já diz, as escrituras já diz, a Bíblia fala para nós que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, que essas palavras sejam suficientes para trazer fé para o seu coração, mas que você possa buscar e se encher mais. Ah, mas como é que eu faço para eu ouvir a palavra se não está tendo quem pregue? Se você tem uma Bíblia na sua casa, eu digo para você, comece a falar, a ler as escrituras em voz alta para que você mesmo escute. Quais são os ouvidos que estão mais próximos de você? São os seus mesmos, né? Nós temos uma boca, mas nós temos dois ouvidos. Ao falarmos, os nossos ouvidos são os que estão mais próximos e eles começam a ouvir a nossa própria voz. E isso começa a se gerar convicção dentro de você, e de repente aquilo que você vai falando, você começa a gerar fé, e daquilo dali vai gerando vida dentro de você. Então que você venha a colocar esse alimento, a palavra, para dentro de você, e você fala ela carregada de fé, carregada de poder. Então sejam edificados com a palavra do Senhor. Tenham todos um excelente dia. Eu declaro as bênçãos do Senhor correndo, te alcançando nesse dia. Você sendo instrumento do Senhor, aonde você for, aonde você andar, com as pessoas que você conversar, você seja nesse dia mais um canal de Deus para alimentar a vida de outras pessoas. Então, seja edificado na prática da palavra, em nome de Jesus. Amém.